Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos e eu quero falar hoje especialmente com a galera bolsonarista que ainda acompanha o canal. E os que não acompanham, que você sabe que gosta do nosso conteúdo, mas deixaram por causa de divergência, eu peço que você mande esse vídeo para essa galera. Porque, meus irmãos, eu não estou aqui para xingar, para dizer que eu sou o sertão, né? Eu não estou para isso, mas eu quero hoje fazer um exercício de conscientização. Eu sei mesmo quem ama o Bolsonaro e acha que ele é o cara, o melhor presidente que já teve o Brasil. Eu sei que mesmo essas pessoas esperavam, né, uma ação um pouco mais energética dele e não entenderam bem o fato de ele não querer levar os cartazes. Tem algumas até defendendo. Não, Davi, é porque ele está respondendo muito processo e ele tem que ir na maciota. Compraram a narrativa dos cabos eleitorais do Bolsonaro, né? Mas a grande verdade é que mesmo essas pessoas, elas estão com uma pulguinha atrás da orelha. Elas já acharam estranho, né? Elas esperavam que com essas denúncias do Elon Musk, né? Eu quero falar com você mesmo que é bolsonarista. Seja sincero, quando você viu as denúncias de Elon Musk, você esperava que a coisa agora andasse, não era verdade? Né? E eu vou mostrar para vocês aqui que, de fato, o que o Bolsonaro está fazendo é usando o movimento. Veja, quando a gente olhou essa manifestação, essa última de Copacabana, eu estranhei muito porque não tinha nenhum cartaz. Muitos influencers, eu inclusive aqui no meio, nem me considero influencer, né? Mas eu disse ao público, olha gente, vocês que moram aí em Copacabana, levem cartazes sim. Não é pedindo nada ilegal, é pedindo que a justiça seja feita, que se instale uma CPI, né? E isso é totalmente legal, não tem nada, inclusive bolsonaristas estão sendo doutrinados a pensar, não, olha, mas se fizer vai acontecer igual o Alan dos Santos, vai acontecer igual o Daniel Silveira. Não, o Daniel Silveira, o que pesou para ele foi aquelas ameaças que ele fez em live, né, contra o Todo-Poderoso Imoral. O outro, né, tem denúncias aí de lavagem de dinheiro ali pelo próprio canal, tem um monte de coisa ali, né, a parada da pandemia, ele falou umas coisas, né, enfim. Eu concordo com o que aconteceu com eles? Óbvio que não. Mas você não pode querer misturar isso, né, com pessoas protestando o que é legal. Não mistura as bolas. Os caras foram mais além, muito mais além, né? Tá errado o que aconteceu com eles, mas eles foram mais além. Então, quando eu parei para olhar aquelas imagens, eu digo, é muito estranho. O Bolsonaro, né, deve ter gastado um monte de dinheiro ali para fiscalizar e não permitir que ninguém levasse um cartaz. E aí eu fiquei besta com esse vídeo aqui que o nosso querido irmão mandou. Já deixo um abraço forte para ele, a estreia daqui nas dicas, já estreia desse jeito arrasando, né? Muito obrigado, irmão, por somar aqui conosco. E esse vídeo me deixou chocado, família, me deixou chocado, porque você vai ver que não foi seguranças que o Bolsonaro colocou ali que impediram as pessoas de levar cartazes. Foi as próprias pessoas que inclusive ficaram agressivas. E eu quero que você olhe profundamente, você, meu irmão, que ainda tem alguma consideração, nem que seja lá no fundo, por algum vídeo que você viu aqui. Eu peço que você olhe realmente isso aqui com um olhar neutro, com um olhar fazendo o julgamento correto. Você se orgulharia de ser uma dessas pessoas que fez isso? Faça esse julgamento de si mesmo. Vamos ver juntos aqui, ó. E aí, meu irmão, depois dessas imagens, o que é que você tem a dizer? Essa era a hora, meu irmão, de união. Essa era a hora de fazer a pressão popular para que os parlamentares tomem as decisões certas. Nada mais que isso. Ninguém está falando em pegar alguém de forma abusiva, tirar do cargo, ou qualquer ato que seja fora da lei. Ninguém está falando isso. Agora, o que o Bolsonaro está fazendo, através dos seus cabos eleitorais, é criar militantes. Você quer ser um militante de um político? Ainda mais um que toda chance que teve, barganhou, se amedrontou
e não fez o que devia. Tantos erros um em cima do outro que gerou a sua própria derrota. Pela primeira vez, um presidente eleito não consegue se reeleger. A gente sabe que teve todo um problema por trás disso, que não pode mais ser citado. O problema, aquele problema que não pode ser citado. Nós sabemos disso, eu concordo com você. Mas é fato que havia muitas medidas que ele poderia ter tomado, porque a maior força estava na mão dele, que é a pressão popular. Eu nunca vi um cara, como foi naquele 7 de setembro, nunca teve isso aqui no Brasil, isso a gente tem que concordar, juntar tantas pessoas em um lugar, ainda mais estando em exercício. E ele conseguiu isso. Gente saiu aqui da minha cidade, do outro lado do mundo. Eu moro em Pernambuco, na cidade de Caruaru. E saiu, não foi um nem dois ônibus não, saiu caravanas daqui para ir dar apoio. E olha que estamos falando de Nordeste, né? Supostamente, segundo a mídia, é o braço dos vermelhinhos. Eu desconfio muito disso também. Mas enfim, as pessoas foram. E agora, meus irmãos, as pessoas não estão mais pensando. Aquelas que estavam ali, elas não estão mais pensando. Elas estão absorvendo as informações que são passadas e repetindo exatamente iguais como foram passadas, sem questionar nada. Por isso é que ele disse, não tragam cartazes, pronto, eu nem vou questionar, eu simplesmente não vou trazer. Então eu faço esse vídeo aqui, não é para que você deixe de seguir o Bolsonaro, não é minha intenção, até porque eu sei que eu não vou conseguir, né? Enquanto tem pessoas simples como eu falando, tem milhares de intelectuais aí que são cabos eleitorais, fingindo ser heróis para convencer você que eles é que estão certos. Então eu sei que com isso não dá para competir. Mas continue seguindo o Bolsonaro, só digo isso a você. Agora, pelo menos, cobre. Peça explicação, diga... Se você tiver a oportunidade, essas pessoas que ficam ali seguindo o cara, façam essas perguntas. Olha, mas por que o senhor não quer que leve cartazes? Há alguma ilegalidade em levar um cartaz pedindo por uma CPI? Ele vai ficar sem resposta, porque o motivo de fazer isso é um só. É barganhar com esses que estão aí. Cada dia se comprova mais, e eu percebo mais isso, que o Olimpo, ele está sendo controlado. Ele não age sozinho. E o que os caras querem agora nesse momento não é mudar esse poder que eles têm, e sim controlar esse poder, ser eles que passem a controlar, a guiar essa força. Por isso é que eles não querem de forma alguma fazer a lei valer, porque isso é lei. Aí vão vir com um papo, como sempre, que eu sempre tenho que defender aqui. Não, Davi, mas se fizer isso, né? Se fizer isso, vai tocar fogo no Brasil. O Brasil já tá pegando fogo, você não percebeu? Aí eu achei engraçado, eu nem postei aqui, né? O Nicolas pedindo mais testosterona. Olha, ele tem que pedir isso pro Bolsonaro, não pro povo. O povo já tá ali arriscado a ser preso, debaixo de sol. Ainda por cima, proibido de levar um cartaz. Que mais testosterona a população pode levar? Então, meus irmãos, o que está acontecendo é o contrário. Em vez do povo cobrar a esses políticos estão cobrando ao povo. Engraçado foi que eu recebi um questionamento, o cara disse assim, Davi, você agora deve ter entrado para aquela sociedade do M, que você não está mais chamando o Silas Malafaia de Silas Malacheia. E aí você vê mais uma vez que essa polarização, essa doutrinação que é feita, faz com que as pessoas percam a capacidade de raciocinar. Qual era o assunto quando a gente falava de Silas Malacheia? Religioso. Sempre foi religioso. Nós falávamos do quê? O vídeo que mais fez sucesso sobre o Silas aqui no canal, se eu não estiver enganado, foi o que a gente mostrou, ele falando da teoria da prosperidade. Eu mostrei um vídeo dele mesmo, né? Criticando e mostrando os parâmetros bíblicos, porque é que ela não tinha fundamento, e depois mostrei ele dizendo que ela tinha sim. E eu digo, qual Silas Malafaia, ou seja, qual Silas Malacheia tá certo. Mas a questão aí era o quê? Religiosa. Já elogiei o Silas outras vezes. Que vezes, Davi? Quando ele batia lá com os coloridos. Teve vários vídeos meus, alguns fora do ar, acredito que tem alguns também, onde eu elogio ele, ó, nisso aqui o Silas Malacheia tá muito certo, tô com ele. Quando ele passou a apoiar o Bolsonaro, depois de esculhambar o Bolsonaro, eu também critiquei. Esse vídeo, esse saiu do ar, né? Era Bolsonaro anjo ou fera. Para não colocar demônio, eu tive que colocar fera, né? E aí, eu mostrava o Silas antes, descendo o porrete nele, dizendo isso e aquilo com ele, e depois passando a apoiar. Então, essa incoerência aí
sempre foram apresentadas aqui no canal. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, dizer que o discurso que ele fez agora em Copacabana não é corajoso, negar os indícios de que o cara é muito honesto, não tem nada, nenhuma pendência na lei, porque se tivesse, seria preso. Não tenha dúvida, se ele tivesse o mínimo, ele seria preso. Se ele tivesse teto de vidro, ele seria preso. Aí quem é que você tá vendo pisando no freio? Aí o pessoal, aí teve outro que falou isso. Mas já vi, eles são todos amigos ali. E o que o Silas falou, na verdade, era o que o Bolsonaro queria dizer, mas por causa dos processos ele pediu pro Silas falar. Então quem tem que ser o presidente é o Silas. E é isso que eu defendo. Eu não tô falando aqui para criar outro movimento e tal, tô dizendo o seguinte: esquece o Bolsonaro, vamos olhar para outros caras. Tem o senador Cleitinho, tem aquele outro galego, toda vez eu esqueço o nome dele, que é o galego que fala pra caramba também, tá detonando. Ministro Jorge Messias, o senhor é um covarde! Ministro Alexandre de Moraes, o senhor é um covarde! Só covardes atacam na sombra! Só covardes colocam na clandestinidade processos que agridem parlamentares e a democracia, que não podem sequer se defender. Vossas excelências são covardes e pagarão caro pela covardia que estão fazendo, não apenas contra parlamentares, mas contra milhares de brasileiros. Isso é ainda mais grave, indefesos, que não tem sequer a tribuna para se defender como temos nós aqui, deputados. É o Van Hatten, né? Van Hatten. Agora eu esqueci o outro nome, tem um nome na frente. Mas vocês sabem qual é, o Van Hatten. Tem o senador Cleitinho, como eu já falei. Tem o Gustavo Gaia, tem o Nicolas, que ainda, para mim, eu acho que tem que evoluir muito ainda, mas, querendo ou não, é um forte candidato para o futuro, né? Enfim, tem outros aí que vocês falam também. Se eu não me engano, o Girão também é um bom nome, né? Tem outras pessoas. Agora sai fora dos Bolsonaro, porque pelo que eu tô vendo aí, eu acredito que o Bolsonaro, a vontade dele é colocar um dos filhos ou a própria esposa, que é o que eu tô achando mais provável. Querer botar a esposa. Chega de Bolsonaro, é isso que eu defendo. O senador Flávio, pelo amor de Deus, aquele cara não era pra estar ali, velho. Como é que você vota no senador Flávio? O cara é contra o impeachment do imoral. Não pode votar num cara desse, velho. Então não tô dizendo, ó, vamos criar outro movimento, vamos ser o novo... Não, não tô falando isso, eu tô dizendo simplesmente, desses caras que estão aí mesmo, vamos começar a olhar, né, com mais carinho para esses outros caras que estão ali do lado, né? Chega de idolatria, meus irmãos. Até quando? Tá claro aí com isso aí que o que os caras estão formando, de fato, é militante. Os extremos nunca são bons. Através da idolatria, isso é bíblico, através da idolatria se abre a porta para o demônio. Então quanto mais as pessoas forem idólatras ao ponto de ficar beijando o pé de outro macho... Amém. Tua palavra diz, ó Pai, ó Deus, que onde eles colocaram seus pés, as plantas dos pés, vai prosperar, Deus. Ó O Senhor estará com ele. ele terá, ó Pai, essa localidade. Deus, nós destravamos, ó Deus, aquilo que colocaram, ó Pai, no seu tornozelo. Entrega o Brasil para ele novamente. Deus, em nome de Jesus. Entrega o Brasil, onde ele É do quiser pelo Senhor. Brasil, em cada estado, Senhor. Usa o Senhor, teu entrega para servo, ele, Pai Pai. Santo. Em nome de Jesus, Pai. Um cara fazendo isso, um pai de família fazendo isso, ó, chegou a esse nível, mais maldição a gente vai trazer para nossa nação, seja de um lado ou de outro. Os extremos são ruins. É uma extremidade tão grande que faz com que as pessoas não raciocinem, até num caso desse como o Silas. Pô, o cara devia, antes de falar, não, Davi falou, né, na questão religiosa, continuo criticando, quando o assunto foi esse, vou chamar de mala cheia de novo. Agora eu não vou ver um cara que tá literalmente botando a cabeça dele na guilhotina e ficar criticando o cara, não, mas porque eu já critiquei, agora eu tenho que sempre criticar. Não, se você é assim, velho, você tem que evoluir muito, viu? Tem que evoluir muito, você não dá os créditos a quem merece, porque não concordou com você, precisa evoluir muito.